Paz do Senhor, boa tarde. Aqui quem fala é o presbítero César. Eu vim te trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. E gostaria de ler aonde está no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando Jesus diz bem assim para os seus seguidores: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de muita tensão, e essa tensão ela tem gerado alguns reflexos que fazem a gente pensar a respeito da caminhada cristã e enxergar muitas coisas positivas que poderemos fazer depois que todo este momento passar, mas ao mesmo tempo nos traz uma preocupação. E eu queria compartilhar contigo qual é essa preocupação. A preocupação da nossa vida, tanto na área emocional quanto espiritual, de tudo que nós estamos carregando neste momento. Veja, quando eu digo área emocional, área espiritual, nós somos um ser único. Então, todas estas áreas estão dentro de nós, todas essas situações estão dentro de nós e não podemos separar nada, porque nós somos pessoas, temos nossas limitações, temos nossas qualidades, mas ao mesmo tempo precisamos entender algumas coisas que podemos, quem sabe, melhorar neste período que estamos passando da pandemia. E a palavra de Deus, ela vem de encontro com tudo isso. Por que eu digo assim? Porque vemos no dia a dia pessoas vivendo extremamente angustiadas. Veja, de nenhuma forma estou falando que devemos fazer vista grossa, de nenhuma forma estou dizendo que devemos ser positivistas acima do normal, acima da média. Não, nós temos que encarar sim a realidade do que estamos vivendo. O problema está em quando nós nos preocupamos com coisas que não podemos resolver. O outro problema é quando nós já sabemos como as coisas devem caminhar e não entendemos que elas estão dando os sinais que o Messias está voltando, que o nosso Senhor Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. Então, o texto, ele nos dá este alerta quando ele diz para nós não turbarmos o nosso coração. Ele não está dizendo que não temos que nos preocupar com as coisas do dia a dia. Ele não está dizendo que não temos que nos preocupar em trazer o sustento para as nossas casas, cuidar da nossa saúde. Não, de nenhuma forma o texto diz isso. Mas ele diz para não nos turbarmos. E o que é nos turbarmos? É gastarmos toda a nossa força com as angústias do dia a dia, do que estamos vivendo. E quando nós não devemos gastar toda a nossa força, é porque nós vamos precisar dela depois que passar essa pandemia. Depois que passar tudo isso, nós vamos precisar de saúde emocional, vamos precisar de saúde espiritual, vamos precisar de todas as coisas que o Senhor tem para nos dar, como armas espirituais, que está lá em Efésios 6:10, para vencer o mundo, para vencer as potestades malignas que estão nas regiões celestiais. E para tudo isso eu não posso estar esgotado, eu não posso ter gastado todas as minhas armas, eu não posso ter gastado todas as minhas forças com coisas, muitas vezes, que nós não podemos resolver. Por exemplo, é difícil, e na prática isso é muito difícil. É muito fácil dizer aqui que não podemos perder o sono, mas só quando eu consigo aderir para a minha vida a palavra do Senhor, quando diz para lançar toda a nossa ansiedade, todo o nosso cuidado ao Senhor, é que eu consigo fazer isso. Quando diz que o Senhor cuida do sono dos justos, quando ele explica isso nos Salmos, quando ele manda nós lançarmos toda a nossa ansiedade,
do nosso coração diante dele. Apenas falar isso é muito fácil, mas na prática exige um exercício. E qual que é o exercício? Eu não faço então vistas grossas com as coisas que eu estou vendo ruim acontecendo, mas eu sei que tudo isso mostra que o nosso Senhor Jesus está prestes a voltar. Por isso ele convida eu e você para aceitarmos os desafios desse tempo, mas ao mesmo tempo não esgotar as nossas forças com aquilo que eu não posso resolver. Vou dar um exemplo do que podemos resolver. Eu devo me cuidar, eu devo trabalhar, eu devo fazer as coisas que o Senhor tem colocado na minha vida para fazer como projetos e planos. Agora tem aquelas coisas que eu não posso resolver. Eu não posso resolver o problema da economia mundial. Eu não posso resolver o problema da política, tanto nacional como mundial. Eu não posso resolver estas coisas. Eu não tenho a cura para o Covid-19. O que eu tenho que fazer é se preocupar com as coisas que eu posso fazer. As coisas que eu não posso fazer, elas estão no controle do nosso Deus, porque nada foge do controle dele. E agora, a boa notícia. A boa notícia, eu costumo dar um exemplo que algumas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho achado interessante esse exemplo, e o Espírito Santo colocou no meu coração esse exemplo porque ele parece que nos traz forças do Senhor para vencer esse tempo. Eu costumo dizer que o momento que nós estamos vivendo, ele é muito parecido com uma casa onde estava nós e Jesus nesta casa. E nesta casa, aconteceu que o Senhor Jesus disse: eu vou ter que ir, deixarei vocês, mas não deixarei órfãos, derramarei o Espírito Santo para vocês terem discernimento, mas eu vou. E nós perguntássemos para o Senhor: e quando que o Senhor volta? Quando ele esteve na terra, ele disse: nem o Filho, nem os anjos, mas somente ao Pai sabe essas coisas. Quando ele foi para o céu e está entronizado, como está no capítulo 4 de Hebreus, então ele sabe. Mas é como se ele dissesse para nós: olha, eu vou dar os sinais um pouco antes de eu voltar. Esta casa que eu estou deixando vocês, ela vai estar quase desmoronando. Esta casa vai estar rachando. Esta casa vai estar com o teto envergando. Vai estar numa situação muito depreciada, mas eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou e voltarei buscar vocês. E a boa notícia ainda mais: ele vai buscar antes desta casa desmoronar. Ele vai buscar antes de tudo ruir e cair em cima de nós. Ele não vai deixar desabar sobre nós. Ele vai voltar antes da casa se acabar. E eu quero dizer uma coisa para você. Temos visto os sinais, mas antes deste mundo entrar em caos total, ele vem buscar a sua igreja. Ele virá até as nuvens e buscará a igreja para morar para sempre, porque ele disse que tem muitas moradas. A notícia boa é que ele vem antes de desabar, não vai deixar desabar em cima de nós. E o que nós não entendemos muitas vezes, eu vejo pessoas desanimando da caminhada e dizendo: olha como que está esse mundo, olha como que está a situação, como é que eu vou servir a Deus, como é que eu vou viver nesse tempo. Ele disse que estaria assim, ele não iludiu ninguém. Então, quando eu olho esse mundo cada vez mais caótico e distante de esperança, porque no mundo não há esperança, a esperança só está no Senhor. Quando eu vejo tudo isso e vejo a casa ruindo, eu não deveria turbar o nosso coração, nós não deveríamos turbar o nosso coração, como o texto aqui disse. Eu não deveria esgotar a minha esperança nas coisas que eu vejo nas notícias, na política, na ciência, na natureza. Eu não deveria esgotar a minha força ao ponto de perder a esperança. Eu deveria lembrar que quanto mais a casa terrestre aqui está ruindo, mais próximo está do meu Senhor vir me buscar. Eu queria te convidar a refletir sobre isso.
Quando vemos as coisas, quando vemos os sinais, não nos entristecer ao ponto de perder a força. Se entristecer porque somos humanos, somos limitados, mas jamais perder a esperança. Porque quanto mais vemos as coisas acontecendo, mais próximo está a nossa redenção. Queria te convidar a orar, meditar sobre isso, porque o Senhor tem grandes bênçãos para a tua vida neste tempo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos diz nessa tarde que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos convidou a não turbar os nossos corações. Nós estamos muitas vezes tristes, preocupados, mas a nossa esperança está no Senhor. Eu peço que cada pessoa que acessar esta mensagem seja poderosamente tocada pelo Senhor, seja poderosamente guiada pelo Senhor e que suas famílias sejam poderosamente vencedoras no Senhor. Deus te abençoe.